Olá, família! Deus te abençoe, abençoe os seus projetos. Seja muito bem-vindo ao devocional aqui no canal Instante da Graça. Se você ainda não é inscrito por aqui, a hora é essa. Clique aqui embaixo, ative o sininho de notificação e assim que sair um vídeo novo, você vai ser o primeiro a ser informado. Você tem medo de turbulência quando você está num avião? Essa semana, enquanto eu estava em voo, ao desviar de uma grande tempestade, no qual balançou um pouquinho, e eu me lembrei de uma passagem bíblica, e Deus começou a ministrar na minha vida através dessa palavra, e eu queria compartilhar ela com vocês. O nosso Deus é quem acalma as tempestades da nossa vida. E o texto que Deus me fez lembrar está aqui no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, a partir do verso 35, diz assim: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: Passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Veja que interessante, Jesus e seus discípulos, eles tinham como prática andar juntos. Os discípulos já tinham presenciado Jesus curar pessoas, já tinham visto maravilhas, né? Ou seja, eles já tinham visto a manifestação do poder de Deus de várias formas. E aqui nessa passagem, Jesus e seus discípulos, eles estão atravessando o mar da Galileia. Eles partiram ali de uma região chamada Cafarnaum, com destino a outra margem. Essa outra margem era uma região predominantemente gentílica, ou seja, não judia, conhecida como Decápolis. E essa viagem, ela tinha um forte sentido simbólico de Jesus expandir sua missão para além do território tradicional judeu. E Jesus estava dormindo no barco. Havia ali tempestades que formavam ondas e que davam contra aquele barco e fazia ele balançar. E isso começou, a gerar um certo cenário de preocupação, quem sabe até pânico. E mediante aquele cenário de apavoramento, os discípulos de Jesus pensam em algo. Eles sabiam que Jesus poderia acalmar aquela tempestade. Então eles chegam no mestre e perguntam: Não te importa que pereçamos? Ou seja, nós estamos aqui nessa tempestade e o Senhor aí dormindo. Não se importa que a gente morra? Olha que pergunta interessante. Queridos, Jesus já tinha se mostrado a eles quando perante situações difíceis. Jesus se mostrava tranquilo. Isso é algo que nos choca porque os discípulos já deveriam ter uma convicção, Mas eles ainda tinham o quê? Dúvidas. Você se importa mesmo conosco? Não está vendo que a gente vai morrer diante dessa tempestade? Mas Jesus nem responde eles. Jesus desperta e dá uma ordem e a tempestade, ela então se acalma. E a pergunta que Jesus fez para eles foi: por que vocês são tão tímidos? E aqui no original grego dessa palavra tímidos é dios, que significa medroso, ou seja, sem fé. E eu quero te perguntar: quanto tempo nós já andamos com Jesus? Quantos milagres nós já vimos, já presenciamos, a ponto de não termos fé para atravessar as grandes tempestades e, vamos dizer, as fortes ondas que atacam o barco da nossa vida, quem sabe até da nossa família? E a representação aqui desse barco somos eu e você. Diz respeito ao nosso coração, à nossa vida. O mar, ele diz respeito ao tempo e os dias que estamos vivendo. E essa vida que está em movimento,
cada um de nós fazemos da nossa vida um barco, seja ele grande, seja ele pequeno. O que faz a diferença mesmo não é o tamanho do barco, mas é se Jesus está nele. Aqui no texto diz que Jesus estava dormindo, descansando. Mas às vezes ele se faz parecer que está dormindo no nosso barco. Sabe para quê? Para que aflore em nós a fé, a coragem, a tranquilidade de saber que Ele está no barco. Então nós não devemos temer nada. A pergunta que Jesus fez aos discípulos: por que vocês estão com medo? Vocês ainda não têm fé? Queridos, eu consigo imaginar o Senhor nos fazendo essa pergunta, para mim e para você, mediante uma dificuldade que estamos passando, um aperto, quem sabe financeiro, um problema de saúde ou um problema no casamento, quem sabe. A dúvida é, será que todo esse tempo andando com Jesus eu ainda não desenvolvi mais fé para vencer o medo? Medo de ser abandonado por Deus, medo de ser deixado para trás por Deus. Deus não se esquece de nós, queridos, de forma nenhuma. E a Bíblia diz que aquele que começou a boa obra é fiel para cumpri-la. Jesus não tem problema de acalmar a tempestade, mas nós temos que prestar atenção nessa pergunta que Jesus fez aos discípulos. Nós enquadramos no mesmo comportamento, na mesma mentalidade daqueles discípulos? Depois de tudo que já estava vivendo com o Senhor, será que ainda não temos fé? Deus é bom, Ele tem planos de bem e não de mal para nós. E essas turbulências da vida, elas estão gerando em nós uma glória que há de ser revelada. O problema não foi a tempestade. Se clamar por Jesus, Ele vai aquietar a tempestade, sim. Mas é sobre fé. Jesus está no barco. Na minha experiência de turbulência essa semana, eu passo por constante treinamento em simulador de voo. E eu sabia o que fazer naquela situação. Eu efetuei o desvio necessário para evitar aquela tempestade. E Jesus se importa conosco. Ele já provou lá na cruz do Calvário. Ele se importa. Ele nos amou primeiro. Há sim um convite do alto para que eu e você cresçamos em fé nessa verdade que é Jesus. Ele é capaz de acalmar as tempestades. E o Senhor se importa com os nossos dias. Ele se importa com aquilo que estamos passando. Então nós precisamos consolidar isso no nosso coração, que temos um Pai zeloso, que nos ama, que tem planos de bem e não de mal sobre as nossas vidas. Amém? Queridos, se essa palavra ministrou ao seu coração, compartilhe ela com alguém. Se você ainda não é inscrito no canal Instante da Graça, se inscreva, ative o sininho de notificação, dessa forma, assim que sair um vídeo novo, você será avisado. Deus abençoe seus planos, seus projetos, a sua vida. Fique em paz, até a próxima.